Esse segundo hino, essa segunda música aí que o irmão cantou, tem tudo a ver com a palavra de hoje. Essa é do grupo Logos. Você pode abrir a Bíblia em Mateus 24. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai comentando. Eu não acho que vai ser uma palavra muito longa, não. Mateus 24. Esses aqui são... Mateus 24 é um dos... final da última semana de Jesus, antes da crucificação. Ele está em Jerusalém com os discípulos. E a gente vai ler a partir do versículo 3. Mateus 24, versículo 3 fala assim: Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Do fim do mundo, do fim dos tempos, das eras. Uma pergunta muito interessante e a resposta é longa. Versículo 4, Jesus lhes respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane. E Jesus começa essa longa resposta, de uma forma bem interessante. Ele começa falando: Tende cuidado para que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus já está avisando que alguma coisa vai acontecer e que pessoas podem ser enganadas ou que pessoas vão ser enganadas. E a partir daí, Jesus começa a informar que cuidado que eles deveriam ter. Versículo 5 ele fala: Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, infelizmente, a palavra muito está aí. Jesus fala, enganarão a muitos. E é importante lembrar que para enganar alguém afirmando ser o Cristo, precisa ser alguém que acredita em Cristo, né? E não tem muitas religiões que acreditam nessa ideia de Messias, né? Essa ideia de Messias tem no judaísmo. Os muçulmanos também acreditam, eles acreditam que Jesus é Messias. Eles não acreditam que Jesus é filho de Deus. Eles não acreditam que Jesus morreu. Mas eles acreditam que Jesus é Messias. Mas o Cristo, como a gente conhece na Bíblia, apenas os cristãos acreditam, né? E Jesus alerta, cuidado, que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 6, Jesus fala algo bem interessante. Ele fala assim, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. E essa parte é interessante porque toda vez que a gente vê no noticiário uma guerra nova que começa, a primeira sensação que a gente tem é de que é o fim. Mas Jesus falou justamente o contrário, não é o fim. Né? Quando a guerra da Ucrânia começou com a Rússia, a gente pensa em dois países importantes, muitos países importantes ali se movendo, e a gente pensa é o fim. Depois, muita gente tinha certeza que ali já era um sinal do fim. Depois dessa guerra da Ucrânia, surge também a guerra entre Israel e o Hamas, e muita gente, com certeza absoluta, pronto, agora esse é o fim. Mas guerras sempre houveram. Nos últimos 2000 anos, em toda a história da humanidade, na verdade, mas desde que Jesus falou isso, muitas guerras houveram. E tem um livro que é um livro muito bom, que eu recomendo, que é O Contrabandista de Deus. Se você já leu, lê de novo. Se não leu, dá uma lidinha no livro de Apocalipse. Quando você terminar o livro de Apocalipse, lê o livro Contrabandista de Deus. O irmão André, ele descreve a experiência dele, levando o evangelho, levando bíblias ali para a União Soviética. E existe um outro livro também chamado Ivan. E quando você lê esses dois livros, e como eles descrevem, às vezes dá a sensação que você está lendo o livro de Apocalipse. E os cristãos que viveram
na União Soviética, os cristãos que vivem em países ditatoriais controlados por muçulmanos, quando eles descrevem o que eles passam, você olha e você pensa, isso aqui é o apocalipse que eles estão vivendo. Mas o comunismo, a União Soviética caiu já faz 30 anos. O que o irmão André viveu foi 40, 50, 60 anos, eu não sei. E aquele ainda não foi o fim. E Jesus já estava avisando. Eu ouvi falar de guerras e de rumores de guerra. E é engraçado que Jesus fala, não fiquem alarmados. Como assim? É uma guerra. Ele fala, não fiquem alarmados. Pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. E no versículo 7 ele fala, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E o número de terremotos vem crescendo. E Jesus fala, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E aí tem uma expressão interessante, porque quando a Bíblia fala do final dos tempos, a Bíblia traz muito essa ideia da dor de parto, né, da terra gemendo como uma mulher que está prestes a dar luz. E eu nunca vou saber como é a dor. No momento, agora eu tenho 3 pedras no rim, então eu consigo ter uma ideia de como é dolorido. Mas a diferença é que de mim só sai pedra, né? De uma mulher sai um bebê. E é interessante porque, apesar de Jesus estar desenhando essa imagem dolorida, é melhor imaginar a situação de uma mulher grávida do que de uma pessoa com pedra nos rins. Porque pelo menos o que sai depois dessa dor é algo que dá prazer, algo satisfatório. Só uma mãe vai saber qual a dor que ela sentiu, mas o prazer que dá o orgulho e a satisfação que dá aquela vida que foi gerada. E é por isso que no meio dessa mensagem assustadora, Jesus consegue falar coisas como não se alarme, é necessário que isso aconteça. Né? Essas dores de parto vai trazer vida, vai trazer uma nova vida no final. Então, vai ser um período de muita dor, um período muito dolorido. Mas tem uma mensagem de esperança aí. Permaneçam firmes, porque apesar do que for, vai valer a pena. Depois de toda essa dor, o que vem é vida eterna e vida eterna com Deus. No versículo 9 ele fala, então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Ontem eu estava lendo no livro de Atos, ali logo nos primeiros capítulos de Atos, os apóstolos são torturados, são presos, são açoitados, são ameaçados. E quando eles são dispersos, eles estão felizes. Eles estão felizes pelo privilégio de terem sofrido por Cristo. Eles entenderam essa mensagem. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e serei odiados por todas as nações por causa do meu nome. E essa parte não está muito distante, não. Lembrando que ainda não é o fim, mas essa parte não está muito distante, não. A gente vê na TV protestos no mundo inteiro, né, um mar de gente protestando em relação a principalmente essa guerra entre Israel e Hamas. E eu passei por um desses protestos aqui na cidade aqui próximo, e eu estava ouvindo o que eles estavam falando no microfone, e do nada no microfone começaram o pessoal protestando em favor da Palestina. Eles começaram a falar tanto mal de Israel como mal dos crentes. Eu fiquei, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Então, em muitos desses protestos, o pessoal também protesta contra os evangélicos e responsabilizam os evangélicos pelo que está acontecendo na Palestina. Né? E como esse versículo fala, né? Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. E é triste porque a palavra muitos aparece de novo aqui, né? E a gente sempre tem aquela confiança, né? Vai ser com outro, não vai ser comigo, não. Não vai ser comigo, vai ser
em algum lugar bem longe de mim. Amém, que assim seja. Mas é muito importante lembrar que, infelizmente, Jesus está falando que muitos abandonarão a fé, que muitos trairão e odiarão uns aos outros, né? E que, amém, que não seja nem comigo, nem contigo, e nem com ninguém próximo de você. E é por isso que é importante se apegar à fé e estar sempre em oração e orar pelas pessoas ao nosso redor, orar pelas pessoas nas nossas igrejas, para que elas não sejam enganadas, para que elas não abandonem a fé e também não odeiem uns aos outros, né? Hoje você vê tudo muito dividido, muito bipolarizado, e às vezes até interessante encontrar grupos de crentes que são a favor da direita, grupos de crentes que são a favor da esquerda, e muitos deles falam de ódio, com ódio um pelo outro, e você fica, mas os dois grupos são crentes, né? Mas parecem ser crentes de dois lados diferentes. Não parece que os dois grupos vão para o mesmo céu. Isso não está muito longe. O que Jesus falou aqui não está muito longe. Por isso que é importante ter essa sabedoria. Até como Jesus falou nos primeiros versículos aqui, muitos aparecerão dizendo que é o Cristo, né? E que a gente vê no cenário político, eles não dizem ser Cristo, mas muitas pessoas acabam tratando tanto a esquerda como a direita como o Messias, o Salvador. Esse aqui vai salvar o Brasil, esse aqui vai salvar os Estados Unidos. E todos os dois lados têm certeza absoluta que esses líderes é o lado certo. A gente sabe que ninguém está certo. Então, por isso que é importante ter essa sabedoria e lembrar do amor. Se você está na esquerda, se você está na direita, você não deve odiar nenhum nem outro. E o versículo 11 fala: também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E infelizmente a palavra muitos está aqui de novo. E quando Jesus fala de falso profeta aqui, eu me lembro de Balaão. Balaão é um caso muito interessante porque a Bíblia chamou ele de falso profeta. Mas quando você lê a história de Balaão, Balaão está lá. Ele fala com Deus. Balaão tem acesso direto a Deus. Ele tem uma intimidade com Deus que é incrível. Deus fala com ele. E você fica, como que esse cara é um falso profeta? Né? Balaão, a Bíblia nem registra ele ter se assustado com uma jumenta falando com ele. Parece que milagres e maravilhas era algo comum na vida de Balaão. E ele sobe no topo da montanha e Balaão acaba profetizando algumas das profecias mais bonitas em relação ao povo de Deus. Eu não lembro qual livro, acho que é Números 24 ou 26 por ali. Depois dá uma passadinha e lê lá. Mas Balaão fala quão prazeroso é as tuas tendas, ó Jacó. Balaão faz promessa até sobre o Messias. Ele anuncia Jesus, né? Tipo, o cetro não sairá do teu povo. Como que a Bíblia chama esse cara de falso profeta? Sendo que as profecias dele são até verdadeiras. Mas o que fez Balaão um falso profeta foi o amor ao dinheiro. Foi usar o poder que Deus deu para ele pelo dinheiro. E, infelizmente, a gente vê muito disso por aí, principalmente na TV. Muitos programas de televisão onde os líderes fazem até milagres, onde eles pregam a palavra. E muita gente é curada, e tem gente que é curada de coisas sérias mesmo, grandes curas, mas outras são curadas de uma dor de cabeça ou de uma dor nas costas. E essas pessoas seguem esses líderes cegamente. Mas quando você presta atenção, metade, às vezes mais da metade do programa desses pastores na TV é pedindo dinheiro. E acaba se tratando do dinheiro. E eles enganam a muitos porque eles fazem milagres, porque eles curam, e porque eles ensinam a palavra. Mas igual Balaão, a Bíblia chama eles de falsos profetas. Versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Nem precisa comentar aí, né? Versículo 13. Mas quem perseverar até o fim
será salvo. Versículo 14. E o evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. E aí, como Jesus começou, né, falando de guerras, rumores de guerras, fomes e terremotos, ele fala isso não é o fim. Aqui, finalmente, ele fala, e então virá o fim. Quando o evangelho ele for pregado a todas as nações, aí sim virá o fim. Eu vou pular alguns versículos aqui. Versículo 21. Jesus começa a falar, no versículo 16, Jesus começa a falar, quer dizer, do 15, ele começa a falar da grande tribulação. E no versículo 21 ele fala, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. E aqui, isso aqui é interessante porque dentro do cristianismo você tem diferentes visões. Alguns creem que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, então a igreja não vai passar por isso. Outros creem que o arrebatamento vai ser no meio da grande tribulação, então ainda vai passar por um pouquinho. Outros acreditam que a igreja vai passar pela tribulação inteira. Seja qual for a sua visão, nesse texto aqui, isso não importa. O que Jesus fala é que no meio dessa tribulação, essa tribulação foi abreviada por causa dos escolhidos. Porque se não fosse, ninguém seria salvo. Então, seja qual for a sua visão, a sua posição, se prepare. Porque eu torço para que a igreja não passe pela tribulação. Eu votaria por isso. Mas a gente precisa se preparar para que ela passe. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis. E essa instrução é bem simples. Interessante e simples, fácil de lembrar. Se alguém aparecer para você falando, não, ele está ali, naquela cidade, ou ele está ali, naquele país, não, nem siga essa pessoa. Não acredite. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres. E aqui Jesus não disse que eles realizarão sinais e milagres. Ele adicionou a palavra grande. Grandes sinais e milagres. E é por isso que muita gente vai ser enganada. A tal ponto que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Ou seja, grandes sinais e milagres não é garantia de que aquela pessoa realmente é um profeta de Deus. Mas a gente precisa ter sabedoria e muito cuidado. Isso também não significa que a gente vai duvidar de todo mundo, né? Porque ao mesmo tempo você não vai querer estar duvidando do poder de Deus. Então, aí a gente fica numa situação complicada agora. Como que eu sei se esse profeta é um falso profeta ou se realmente é um profeta de Deus? Paciência. Ora, peça discernimento a Deus, mas nunca simplesmente acredite logo de vez e também nem acuse alguém de ser falso ou não. Versículo 25. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ou ele está dentro da casa, não acrediteis. E esses próximos versículos são bem interessantes porque Jesus revela como vai ser a volta dele. O versículo 27 ele fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. E muitas vezes a gente lê esse versículo e a gente pensa que Jesus está usando o relâmpago para comparar com a velocidade, vai ser algo rápido. Não é isso que esse versículo está falando. Existe um texto de Paulo que Paulo fala que a transformação vai acontecer no abrir e fechar de olhos. Mas esse é um versículo diferente. O que Jesus está falando aqui da vinda dele, quando ele compara com o relâmpago, ele não está comparando com a velocidade, mas com a luz. Porque imagina que você está dentro da sua casa, luzes apagadas, dá um relâmpago lá fora, você vê o clarão do relâmpago dentro da sua casa. Mesmo que esteja tudo escuro dentro da casa, o clarão do relâmpago entra na casa. E o que Jesus está falando eu não vou estar escondido num deserto, eu não vou estar escondido numa casa. A minha vinda será visível, todo olho verá. De uma ponta a outra, desde o Oriente até o Ocidente.
e eu estou aqui num dos lugares mais distantes do Oriente. Alasca, Vancouver, o Havaí, é praticamente o fim do mundo, né, do Oriente. Jesus fala, desde o Oriente até o Ocidente, o outro lado, as Filipinas. As Filipinas está no outro extremo do planeta, né, o Japão, a Nova Zelândia. Jesus fala, desde o Havaí, da ilha de Vancouver, até as Filipinas e a Nova Zelândia, todo olho verá. O clarão, o brilho da volta de Cristo vai ser vista, até mesmo para quem está dentro de uma casa. Então ele fala, nem se preocupe, se alguém falar, Jesus voltou, está ali naquela casa ou naquele deserto, não precisa seguir. Mais forte que qualquer tecnologia digital. Versículo 28 em diante. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se juntarão. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. O que é interessante aqui é que a palavra verão, em hebraico, apesar dos textos que a gente tem do Novo Testamento estar em grego, Jesus não estava falando grego. Ele estava falando provavelmente aramaico ou hebraico. E a palavra verão em hebraico é kites, e a palavra fim é kates. São duas palavras bem próximas. Então parece que Jesus estava fazendo um trocadilho aqui com essa parábola. É quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo, sabeis que o fim está próximo. E aqui, a volta de Cristo, como ele vai falar nos próximos versículos, ninguém sabe nem o dia, nem a hora, mas você sabe a estação. Você sabe que se aproxima. Você sabe. O mundo não. Vai ser uma surpresa para o mundo. Né? Mais tarde ele compara com os dias de Noé. Noé sabia. Ele até entrou na arca com a família dele. O resto do mundo estava vivendo a vida normal deles. Foi uma surpresa para os descrentes. Mas para os que creem em Jesus, não vai ser uma surpresa. Versículo 33. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Olha como o mundo vai estar distraído. Mas a igreja vai estar preparada. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu vou pular para o versículo 42. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria, não deixaria arrombar a casa. Jesus está convidando a gente para estar sempre pronto para a vinda dele. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá uma hora que não esperais. Amém. Eu sempre, enquanto eu cresci, todo esse estudo, né, essa escatologia, esse estudo do fim, sempre foi um pouco confuso para mim, porque tem várias vertentes, várias interpretações, mas esse capítulo esse capítulo 24 de Mateus, ele é muito claro, bem simples de entender. Jesus deixa instruções bem simples. Uma, esteja sempre pronto. Outra, não acredite em ninguém afirmando que Jesus está aqui ou está ali. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês. O livro de Apocalipse fala: bem-aventurado aqueles que amam a sua vinda.
E essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, para que vocês amem, para que a gente ame constantemente a vinda de Jesus. E esteja preparado para ela e não se assustar com tudo que vai acontecer e se preparar para qualquer coisa que vai acontecer. Amém.